Há homens que lutam pelo país, outros por glória. Paul Gunn lutava por algo que nenhum manual militar ensina: resgatar quem ele havia abandonado. Porto Moresby, Papua Nova Guiné, março de 1943. A chave inglesa escorrega das mãos manchadas de óleo. O capitão Paul Irving Gunn paralisa diante do bombardeiro modificado. 8 metralhadoras calibre 50 mm projetam-se de onde deveria existir um nariz de vidro transparente. O avião Mitchell B-25, desenhado para bombardeios de precisão em altitude, transformou-se em outra coisa. Algo ilegal. Algo não autorizado. Algo que violava cada página do regulamento da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Um matador de navios nascido da desesperança. Ninguém sabe ainda, mas esta máquina improvisada provocará a derrota mais devastadora que a Marinha Imperial Japonesa sofrerá em toda a campanha do Pacífico. A matemática da vitória aliada no sudoeste do Pacífico não está sendo escrita em planos de batalha aprovados por Washington. Está sendo soldada em hangares de manutenção por um homem de 43 anos, travando sua guerra particular. A jornada até este momento começou 2 anos antes. 8 de dezembro de 1941. Horário de Manila. Paul Irving Gunn observa do Campo Nichols, enquanto bombardeiros japoneses destroem metodicamente as forças aéreas americanas nas Filipinas. Como gerente da recém-criada Philippine Airlines, ele comanda 4 aeronaves civis Beechcraft 18. Em horas, o Major-General Louis Brereton requisita esses aviões e comissiona Gunn como capitão da Força Aérea do Exército. O que deveria ser serviço militar breve tornará-se uma odisseia de 3 anos construída sobre inovação, vingança e revolução tecnológica. Gunn tem 42 anos. Ex-suboficial da Marinha, que serviu 20 anos como aviador naval alistado, antes de aposentar-se em dezembro de 1939. Aprendeu a voar nos anos 1920, serviu com o lendário Esquadrão de Caça Top Hatters, instruiu na Estação Aérea Naval de Pensacola. Conhece aeronaves por dentro e por fora, não através de manuais, mas de 2 décadas trabalhando nelas, voando nelas, ocasionalmente caindo com elas. Mas naquela manhã de dezembro, expertise técnica não significa nada. Gunn enfrenta problema mais imediato. Sua esposa, Clara Louise, chamada Polly por todos que a conhecem, e seus 4 filhos estão em Manila enquanto forças japonesas avançam. 2 filhos, Paul Jr. e Nathan, adolescentes. 2 filhas, Connie e Julie, mais jovens. A família vive em Manila enquanto Gunn administra a companhia aérea. Existência confortável de expatriados que evaporou da noite para o dia. Nas semanas caóticas seguintes, Gunn voa missões de reconhecimento e transporte, através das defesas filipinas em colapso. Escapa de caças japoneses, sobrevive a ser abatido sobre a selva, caminha até segurança, imediatamente sobe em outra aeronave. Em uma missão, ganha a cruz de voo distinto ao pilotar transporte desarmado até Bataan para entregar suprimentos médicos a tropas americanas sitiadas, navegando através de espaço aéreo controlado por japoneses, com nada além de habilidade e audácia. Mas não consegue alcançar sua família. Véspera de Natal, 1941. Gunn recebe ordens para evacuar pessoal essencial até a Austrália. Saca todo o seu salário militar, empresta quanto dinheiro consegue de oficiais companheiros, prepara-se para levar sua família à segurança. O avanço japonês é rápido demais. Sua família não consegue chegar ao aeródromo a tempo. Gunn precisa escolher entre abandoná-los ou desobedecer ordens. Ele voa para a Austrália. Porque ordens são ordens. Porque a guerra é maior que uma família. Porque ficar significa morte ou captura. 20 de janeiro de 1942. Polly e as crianças são capturadas por forças japonesas e levadas à Universidade de Santo Tomás, convertida em campo de internamento para civis inimigos. Algo quebra dentro de Gunn quando ele recebe esta notícia. O homem que continua lutando não é a mesma pessoa que deixou Manila.
Ele abandonou esposa e 4 filhos nas mãos de um inimigo conhecido por brutalidade. Cada dia que permanecem naquele campo é dia que Gunn não pode protegê-los. A única coisa que ele pode fazer é terminar a guerra mais rápido. Se não pode salvar sua família diretamente, pode destruir cada navio, cada aeronave, cada linha de suprimento que mantém forças japonesas nas Filipinas. Isto não é política oficial. É uma vingança disfarçada de inovação. Fim de julho de 1942, Brisbane, Austrália. Quando o Major-General George Kenney chega para assumir o comando das Forças Aéreas Aliadas na área do Pacífico Sudoeste, encontra desastre. Seu predecessor foi destituído. Moral está terrível. O equipamento é inadequado. Japoneses controlam o ar sobre Nova Guiné e ameaçam a própria Austrália. General Douglas MacArthur, comandante do teatro, não tem confiança em suas forças aéreas e deixa essa opinião abundantemente clara. Kenney tem 53 anos. As de caça da Primeira Guerra Mundial com 2 vitórias confirmadas e estrela de prata. Ensinou na Escola Tática da Força Aérea, conhecido por pensamento não convencional. Quando MacArthur submete-o a uma palestra de 1 hora sobre deficiências do poder aéreo aliado, Kenney escuta educadamente e pede apenas uma coisa: autoridade para enviar para casa qualquer um que considere peso morto. MacArthur, surpreso pelo pedido, concorda. Em semanas, Kenney reestrutura sua cadeia de comando, trazendo oficiais mais jovens e agressivos, criando quartel-general avançado em Nova Guiné para acelerar a tomada de decisões. Nomeia o brigadeiro-general Ennis Whitehead como seu comandante avançado, dando-lhe autoridade para mudar designações de aeronaves, baseado em clima e condições táticas. Mas mudanças de pessoal significam nada sem armas efetivas. Bombardeio aliado de média e alta altitude está provando-se catastroficamente ineficaz contra navios japoneses. Bombardeio de alta altitude dá aos navios tempo para manobrar. As fortalezas voadoras B-17 acertam menos de 1% de seus alvos. Comboios japoneses reabastecem suas guarnições em Nova Guiné com impunidade. Forças terrestres aliadas morrem na selva enquanto tropas japonesas frescas desembarcam de navios que bombardeiros não conseguem afundar. Kenney vem pensando neste problema desde 1928, quando era instrutor na escola tática. Teorizou sobre bombardeio de ricochete, liberar bombas em altitude muito baixa para que saltassem através da água como pedras em lago, atingindo os lados dos navios abaixo da linha d'água, onde a blindagem é mais fraca. O conceito é sólido. A execução está provando-se difícil. B-17s carecem de armamento frontal disparando para frente. Entrar à altura do mastro significa voar através de fogo antiaéreo fulminante sem nada para suprimir os artilheiros. Então Kenney descobre Paul Gunn. E tudo muda. Agosto de 1942. Kenney descobre que alguém no 3º grupo de ataque está modificando bombardeiros leves. A-20 Havoc sem autorização. As modificações são primitivas, mas efetivas. Alguém removeu o bombardeiro do nariz transparente e instalou 4 metralhadoras calibre 50 mm em seu lugar, todas disparando para frente. A ideia? Metralhar posições japonesas em altitude extremamente baixa, suprimindo fogo terrestre antes de soltar bombas. Kenney investiga. Encontra o capitão Paul Gunn trabalhando essencialmente sozinho, recuperando armas de caças destruídos e montando-as em aeronaves de ataque. Gunn ensinou a si mesmo a modificação de aeronaves através de tentativa e erro. Não possui diploma formal de engenharia, mas entende estruturas de aeronaves, distribuição de peso e sistemas de armamento através de 2 décadas de experiência prática. A maioria dos oficiais teria colocado Gunn em corte marcial por modificar aeronaves militares sem autorização. Kenney imediatamente designa-o para seu estado-maior pessoal como oficial de projetos especiais. Dá-lhe missão impossível: modificar cada A-20 no teatro para ataque de baixa altitude.
imediatamente. Gunn trabalha 18 horas por dia. Recupera armas de aeronaves abatidas. Fabrica suportes de montagem em oficinas improvisadas. Pessoalmente testa em voo cada modificação. Adiciona 4 metralhadoras calibre 50 mm ao nariz de cada A-20. Monta armas adicionais ao longo da fuselagem. Instala racks de bombas para bombas de fragmentação com paraquedas. Os A-20s modificados entram em combate em setembro de 1942, atacando o aeródromo japonês em Buna. Os resultados excedem todas as expectativas. Os A-20s metralhadores chegam à altura das copas das árvores, disparando armas, suprimindo posições antiaéreas antes de liberar suas bombas. Defensores japoneses, acostumados a bombardeiros de alta altitude que podem ver chegando por minutos, não têm tempo para reagir. O ataque destrói dezenas de aeronaves no solo e demonstra que metralhar em baixo nível pode revolucionar a guerra aérea. Kenney imediatamente ordena Gunn a começar trabalho em modificação similar para bombardeiros médios Mitchell B-25. O B-25 é maior que o A-20. Tem alcance mais longo. Carrega mais bombas. Pode montar mais armamento frontal disparando para frente. Se Gunn conseguir transformar o Mitchell em canhoneira voadora, tornar-se-á a arma antinavio mais efetiva do teatro. O Mitchell B-25 foi projetado em 1939 como bombardeiro de nível médio. Aeronave bimotor com envergadura de 20,5 metros, alimentada por 2 motores radiais Wright R2600, produzindo 1.700 cavalos de potência cada. Armamento normal consistia em 6 metralhadoras calibre 50 mm para defesa e 1.360 kg de bombas. Transportava tripulação de 5: piloto, copiloto, bombardeiro, operador de rádio e artilheiro. A aeronave recebeu o nome do general Billy Mitchell, controverso defensor do poder aéreo que foi colocado em corte marcial em 1925 por suas opiniões francas. O B-25 ganhou fama em abril de 1942, quando o tenente-coronel James Doolittle liderou 16 B-25Bs em ataque ousado contra Tóquio, lançando do porta-aviões USS Hornet. O ataque causou dano físico mínimo, mas forneceu enorme impulso moral aos americanos ainda cambaleando após Pearl Harbor. Mas o papel primário do B-25 permanecia bombardeio de altitude média, missão na qual estava provando-se ineficaz contra navios. Gunn olha para o B-25 e vê potencial que ninguém mais reconhece. A seção do nariz da aeronave é grande o suficiente para montar múltiplas metralhadoras pesadas. O design bimotor fornece redundância. Perder um motor não condenará a aeronave. A construção robusta pode absorver punição. Mais importante, o Mitchell tem alcance suficiente para atingir rotas de navegação japonesas que o A-20 de alcance mais curto não consegue. Final de 1942. Gunn começa modificando o B-25s em hangar de manutenção em Townsville, Austrália. Trabalha com o capitão Jack Fox, representante técnico da North American Aviation no teatro. Fox deveria garantir que modificações de aeronaves seguissem especificações de fábrica. Em vez disso, torna-se co-conspirador de Gunn, no que se tornará o programa de modificação de aeronave não autorizado mais bem-sucedido da guerra. O primeiro desafio: remover o bombardeiro e sua seção de nariz de vidro. Isso economiza peso e elimina a posição vulnerável inútil para ataque de baixa altitude. Gunn substitui o nariz transparente por nariz metálico sólido, abrigando 4 metralhadoras calibre 50 mm Browning M2, todas disparando para frente e operadas pelo piloto. Cada arma possui 500 munições. Taxa de fogo é aproximadamente 850 disparos por minuto por arma, significando que o piloto pode desencadear tempestade de chumbo que despedaçará qualquer alvo em segundos. Mas 4 armas não são suficientes para Gunn. Ele adiciona mais 2 metralhadoras calibre 50 mm em bolhas laterais em cada lado da fuselagem dianteira, logo abaixo e atrás da cabine. Essas armas de pacote estendem-se ligeiramente além do arco da hélice, permitindo disparar,
sem que balas passem através do disco da hélice. São fixas, disparando para frente, adicionando ao poder de fogo do piloto. Então Gunn toma uma decisão radical. O B-25 possui torre dorsal com metralhadoras gêmeas, calibre 50 mm montadas atrás da cabine. Esta torre pode girar para defender contra ataques de cima e de trás. Gunn trava a torre na posição frontal disparando para frente, adicionando mais 2 armas ao controle do piloto. O copiloto agora pode operar essas armas usando mira na cabine. Ou o piloto pode disparar todas as armas simultaneamente, usando o gatilho mestre. Agora, o B-25 modificado possui 8 metralhadoras, calibre 50 mm disparando para frente, entregando aproximadamente 81 kg de projéteis por segundo. Para comparação, um único caça Mustang P-51 carrega 6 metralhadoras calibre 50 mm. O B-25 modificado possui poder de fogo frontal de mais de um caça concentrado em plataforma, que também carrega 900 kg de bombas. As modificações criam desafios significativos de engenharia. Adicionar peso ao nariz desloca o centro de gravidade da aeronave para frente, tornando-a pesada de nariz e difícil de controlar. Gunn compensa reposicionando o equipamento na traseira e lastreando a seção da cauda. O recuo enorme de 8 armas disparando simultaneamente cria estresse estrutural. Gunn reforça a seção do nariz com contraventamento adicional. As armas geram tremendo calor e fumaça. Gunn adiciona sistemas de ventilação e move armazenamento de munição para reduzir risco de incêndio. Mais criticamente, Gunn precisa resolver o problema de harmonização de armas. As 8 armas precisam convergir seu fogo em ponto específico à frente da aeronave, tipicamente entre 180 e 360 metros. Se as armas não estão apropriadamente alinhadas, balas dispersarão por toda parte, exceto o alvo. Gunn desenvolve procedimento de teste terrestre, usando alvos colocados em distâncias medidas, ajustando cada montagem de arma até que todas as 8 armas convirjam precisamente. Testa as armas pessoalmente, fazendo ajustes minuciosos, recusando-se a assinar qualquer aeronave até que atenda seus padrões. O processo inteiro de modificação leva aproximadamente 2 semanas por aeronave, trabalhando 24 horas. Gunn treina equipes de manutenção para executar o trabalho, estabelecendo técnicas de linha de produção. Em dezembro de 1942, modificou o B-25 suficientes para equipar o 91º Esquadrão de Bombardeio. O esquadrão precisa de comandante que entenda ataque de baixa altitude e não tenha medo de violar doutrina de bombardeio convencional. Kenney seleciona o Major Ed Larner, piloto que ascendeu de primeiro-tenente a major em apenas algumas semanas devido à sua liderança agressiva em combate. Larner demonstrou habilidade excepcional em missões de baixo nível e ganhou confiança de Kenney. Larner e Gunn desenvolvem as táticas que transformarão a guerra naval. Os B-25s modificados aproximarão navios japoneses em altitude extremamente baixa, às vezes tão baixo quanto 15 metros acima da água, voando em velocidade máxima, aproximadamente 480 km por hora. Nesta altitude e velocidade, são quase impossíveis para os artilheiros de navio rastrear. A velocidade de fechamento é rápida demais para a mira manual, e as aeronaves já se foram antes que os artilheiros possam ajustar. Conforme os B-25 se aproximam, pilotos abrirão fogo com todas as 8 armas frontais, em alcance de aproximadamente 900 metros, caminhando o fogo para dentro do navio-alvo. O fluxo de balas calibre 50 mm varreria os convéses, matando ou suprimindo artilheiros antiaéreos, destruindo posições de armas, despedaçando superestruturas, criando caos. O propósito não é afundar o navio com fogo de armas, embora o dano possa ser substancial. O propósito é silenciar as defesas do navio e criar terror entre a tripulação. Então vêm as bombas. Em alcance de aproximadamente 200 a 360 metros,
Voando em altitude mínima segura, o piloto liberaria bomba com espoleta retardada de 4 a 5 segundos. A bomba deixaria a aeronave viajando a 480 km por hora, atingiria a água e saltaria através da superfície. A bomba saltaria uma vez, talvez 2 vezes, então bateria no lado do navio na linha d'água ou abaixo dela. A espoleta retardada garante que a bomba não exploda no impacto. Em vez disso, penetraria o casco, afundaria ligeiramente abaixo da superfície e então detonaria. A explosão ocorre na parte mais vulnerável do navio, abaixo do cinturão de blindagem onde cascos são mais finos. A explosão é amplificada pela incompressibilidade da água, que transmite ondas de choque com eficiência devastadora. Uma única bomba explodindo abaixo da linha d'água pode quebrar a quilha de um navio, romper tanques de combustível, inundar salas de máquinas, causar falha estrutural catastrófica. No momento em que a bomba detona, o B-25 já passou o alvo, subindo rapidamente para evitar a explosão e explosões secundárias. O ataque inteiro, desde primeiros tiros até liberação de bomba, leva aproximadamente 10 segundos. Bombardeio de ricochete não era inteiramente novo. Os britânicos haviam experimentado a técnica. Alguns pilotos americanos tentaram, independentemente. Mas combinar bombardeio de ricochete com poder de fogo frontal avassalador foi inovação de Gunn. O nariz metralhador transformou o bombardeiro em sua própria escolta de caça, suprimindo defesas antes de soltar bombas. Esta combinação provará ser devastadora. Enquanto Gunn modifica aeronaves, inteligência aliada monitora movimentos navais japoneses. Interceptações. Ultra, operação de quebra de código que decifrou códigos navais japoneses, fornecem informação detalhada sobre planos inimigos. A unidade de rádio da frota Melbourne, conhecida como Frumel, está lendo mensagens japonesas quase em tempo real. Final de fevereiro de 1943. Frumel intercepta mensagens indicando que um comboio japonês importante está sendo montado em Rabaul, na ilha da Nova Bretanha. Destino do comboio: Lae, na costa norte de Nova Guiné. Carga: tropas e suprimentos para forças japonesas combatendo avanços aliados em Papua. A inteligência é específica. 8 navios de transporte transportarão aproximadamente 6.900 soldados da 51ª Divisão. 8 destroyers fornecerão escolta. O comboio partirá de Rabaul à meia-noite de 28 de fevereiro de 1943 e chegará a Lae aproximadamente 3 dias depois. Este é o esforço máximo do Japão para reforçar a Nova Guiné. Se o comboio tiver sucesso, forças japonesas serão fortalecidas significativamente, potencialmente parando avanços aliados. Se o comboio falhar, o Japão perderá milhares de tropas experientes e provavelmente nunca tentará outro reforço importante por mar. General Kenney vê oportunidade de testar suas aeronaves modificadas e novas táticas contra o alvo mais importante desde Pearl Harbor. Reúne cada aeronave disponível no teatro para ataque coordenado. A força de ataque incluirá fortalezas voadoras B-17, bombardeando de altitude média, caças Beaufighter da Real Força Aérea Australiana, metralhando em baixo nível, caças Lightning P-38 fornecendo cobertura aérea, e B-25s, metralhadores modificados executando ataques de bombardeio de ricochete. Será a maior operação aérea coordenada no Pacífico Sudoeste até a data. Kenney pessoalmente instrui os comandantes de esquadrão em 28 de fevereiro. As ordens são explícitas. Encontrem o comboio. Ataquem sem misericórdia. Não deem quarteirão. Afundem cada navio. Isto não é ataque. É aniquilação. Meia-noite, 28 de fevereiro de 1943. O comboio japonês parte do Porto Simpson, em Rabaul. Contra-almirante Masatomi Kimura comanda o destroyer Shirayuki. O comboio consiste em 8 transportes de carga: Kyokusei Maru, Kembu Maru, Teiyo Maru, Nojima, Ayatosan Maru, Taimei Maru, Shinai Maru e Oigawa Maru.
8 destroyers fornecem escolta: Shirayuki, Asashio, Arashio, Tokitsukaze, Yukikaze, Uranami, Shikinami e Asagumo. Aproximadamente 100 caças zero japoneses voarão na cobertura aérea durante a viagem. O comboio é a força mais forte que o Japão montou para a missão de reabastecimento. Kimura espera perder navios. Cada comboio anterior para Nova Guiné sofreu perdas, mas comandantes japoneses acreditam que navios suficientes sobreviverão para entregar as tropas. Estão errados. O comboio é avistado naquela tarde por um Liberator B-24 em patrulha. A tripulação transmite posição, curso e composição. O comando de Kenney imediatamente lança aeronaves de reconhecimento para rastrear o comboio. O clima favorece os japoneses inicialmente. 2 tempestades tropicais movem-se pela área, fornecendo cobertura de nuvens e reduzindo a visibilidade. Aeronaves aliadas mantêm contato, mas não podem atacar efetivamente através das tempestades. O comboio faz bom progresso, movendo-se a 7 nós, aproximadamente 13 km por hora. A velocidade lenta é ditada pelos transportes pesadamente carregados. Ao anoitecer de 1º de março, os japoneses cobriram aproximadamente 145 quilômetros. Estão aproximadamente na metade do caminho para Lai. O clima está deteriorando, o que Kimura recebe bem. Clima ruim significa menos aeronaves aliadas. Mas as tempestades também significam mares agitados que castigam os transportes. Tropas abaixo dos convéses sofrem terrivelmente de enjoo nos porões lotados. Manhã de 2 de março de 1943. O clima melhora ligeiramente. Aeronaves de reconhecimento aliadas recuperam contato visual. Aproximadamente 10 horas da manhã, 29 fortalezas voadoras B-17 atacam de 1.500 metros. O bombardeio de alta altitude é previsivelmente ineficaz. Os B-17s alegam acertos, mas registros japoneses indicam dano mínimo. Um transporte pode ter sido danificado levemente. O ataque serve um propósito: força o comboio a alterar o curso repetidamente, desacelerando o progresso em direção à lei. Durante todo o dia 2 de março, ataques B-17 adicionais continuam. As fortalezas voadoras soltam dezenas de bombas de várias altitudes. Navios manobram freneticamente. Caças japoneses engajam os bombardeiros. Vários B-17 são danificados. 3 caças japoneses são abatidos, mas nenhum navio afunda. Os ataques de alta altitude estão assediando o comboio, não parando-o. Conforme a noite cai em 2 de março, Kenney sabe que o ataque crítico virá na manhã seguinte. Os B-25s modificados estão prontos. Major Larner instruiu seus pilotos repetidamente. Ensaiaram o perfil de ataque em navio destruído em 28 de fevereiro, usando formações combinadas de B-17, B-25, P-38 e Bill Fighters. Cada piloto entende a missão. A técnica de bombardeio de ricochete foi praticada. As armas metralhadora foram harmonizadas. A munição foi carregada. O ponto sem retorno está se aproximando. Alvorada, 3 de março de 1943. Condições climáticas são perfeitas para ataque aéreo. Céus claros. Boa visibilidade. Mares calmos. O contra-almirante Kimura deve ter sentido calafrio de prenúncio. Seu comboio está aproximadamente a 48 quilômetros de Lai, próximo o suficiente para que canhões antiaéreos terrestres possam fornecer algum apoio, mas ainda vulnerável a ataque aéreo. A força de ataque aliada reúne-se no cabo Ward Hunt, na costa norte de Papua. Aproximadamente 90 aeronaves aliadas convergem no comboio japonês, incluindo fortalezas voadoras B-17, B-25 metralhadores modificados, Bill Fighters da Real Força Aérea Australiana e caças Lightning P-38 para escolta. Múltiplas ondas atacarão de diferentes direções durante todo o dia. O ataque começa aproximadamente às 10 horas da manhã. B-17s atacam primeiro de altitude média, desviando a tensão e forçando navios a manobrar. Então as aeronaves de baixa altitude chegam.
Billfighters entram primeiro, metralhando com 4 canhões de 20 mm e 6 metralhadoras, suprimindo fogo antiaéreo. Os destroyers abrem com tudo que possuem, mas a velocidade de fechamento é rápida demais. Então os B-25 metralhadores modificados chegam, e o massacre começa. Um piloto seleciona o transporte Kyokusei Maru como seu alvo e empurra o nariz para 15 metros acima da água. A 900 metros, abre fogo. 8 metralhadoras calibre 50 mm. 6.800 disparos por minuto, taxa de fogo combinada. 81 quilos de projéteis por segundo rasgam o transporte. Traçantes mostram onde as balas estão indo. O fogo caminha da proa em direção à superestrutura, despedaçando tudo. Os marinheiros são abatidos onde estão. Canhões antiaéreos são explodidos. A ponte se desintegra sob os impactos. Fragmentos metálicos voam por toda parte. Então ele libera suas bombas. 2 bombas de propósito geral de 227 quilos com espoletas retardadas caem. Atingem a água a 180 metros do navio. Saltam uma vez, batem no casco logo abaixo da linha d'água no meio do navio. O piloto sobe e vira afastando-se. Atrás dele as bombas detonam. 2 explosões submarinas maciças rasgam o fundo do Kyokusei Maru. O transporte sacode violentamente. Água jorra para dentro da sala de máquinas e porões. O navio começa afundando imediatamente, inclinando para bombordo. Afundará em 15 minutos. Outros B-25 modificados seguem em ondas sucessivas. Cada um seleciona alvo. Cada um executa o mesmo perfil de ataque devastador. Armas disparando, bombas saltando, navios explodindo. O transporte Kenbu Maru recebe múltiplos acertos. Pelo menos 3 B-25 atacam-no. O fogo de armas combinado mata a maioria da tripulação acima dos convéses. 4 bombas atingem abaixo da linha d'água. O navio parte ao meio e afunda em menos de 10 minutos. Teio Maru é metralhado tão pesadamente que incêndios eclodem através da superestrutura. 2 bombas abrem o casco. O transporte desce com quase 1.000 soldados ainda a bordo. Nojima tenta manobrar, mas é lento demais. Um B-25 metralhador ataca o de popa à proa. Então coloca 2 bombas na sala de máquinas. O navio perde energia e começa a tomar água. Afundará mais tarde no dia. Os Billfighters e B-25 restantes atacam os destroyers. O destroyer Shirayuki, na capitânia do almirante Kimura, é atingido por fogo de metralhar que mata quase todos na ponte, incluindo Kimura, que fica ferido. Uma bomba atinge perto da popa, iniciando incêndio no paiol. Explosões secundárias explodem a seção da popa. O destroyer afunda. Tokitsukaze recebe acertos diretos de bomba que inflamam tanques de combustível. O destroyer torna-se inferno flutuante e afunda dentro da hora. Arashio colide com o transporte Nojima enquanto manobra e sofre dano pesado. O destroyer é abandonado e afunda. Durante todo o ataque, caças Zero japoneses tentam desesperadamente proteger o comboio. Mas os Lightnings P-38 engajam-nos em alta altitude, enquanto os B-25 operam à altura do mastro, onde caças não podem atacar com segurança sem atingir seus próprios navios. A coordenação é perfeita. O ataque dura aproximadamente 40 minutos. Quando as aeronaves aliadas retiram-se para rearmar e reabastecer, a cena é apocalíptica. 4 transportes estão afundando ou já afundados. 3 destroyers se foram. Os navios restantes estão dispersos, alguns danificados, todos em caos. Centenas de soldados e marinheiros japoneses estão na água. Corpos flutuam entre os destroços. Manchas de óleo queimam. Aquela tarde, aeronaves aliadas retornam para ataques adicionais. B-25 modificados encontram os navios sobreviventes mancando em direção a Lei. Os ataques são metódicos e impiedosos. Cada navio é visado individualmente. Os B-25 metralhadores entram baixo, armas disparando, bombas saltando. Mais transportes afundam. O destroyer Asashio, já danificado, recebe mais bombas e vai a pique.
Ao anoitecer de 3 de março, todos os 8 transportes e 4 dos 8 destroyers foram afundados. Aproximadamente 3.000 soldados e marinheiros japoneses estão mortos ou afogando. Outros 2.700 serão resgatados pelos 4 destroyers sobreviventes e por submarinos enviados de Rabaul. Apenas cerca de 1.200 soldados eventualmente alcançarão Lae, muitos sem armas ou equipamento. Dos 6.900 soldados originalmente embarcados, mais de 5.700 são baixas. O comboio foi aniquilado. Perdas aliadas são notavelmente leves. Uma fortaleza voadora B-17 é abatida. 3 caças P-38 são perdidos em combate. 13 tripulantes aéreos são mortos. Comparado às perdas japonesas, mal foi escaramuça. A Batalha do Mar de Bismarck, como ficou conhecida, representou o ponto de virada na Guerra do Pacífico. Demonstrou conclusivamente que aeronaves terrestres poderiam destruir comboio naval pesadamente escoltado. Provou a eficácia do bombardeio de ricochete quando combinado com o poder de fogo frontal avassalador. Validou cada modificação que Gunn fizera ao B-25. Mais importante, convenceu o Japão que reabastecer guarnições por mar no Pacífico Sudoeste não era mais viável. Nunca mais o Japão tentaria um comboio importante para Nova Guiné. Forças japonesas lá lentamente murchariam, conforme suprimentos diminuíssem. General MacArthur emitiu comunicado alegando 22 navios afundados, incluindo 3 cruzadores e 7 destroyers, e mais de 12.000 soldados mortos. Os números reais eram menores, mas ainda mais devastadores. As exagerações eram típicas de propaganda de tempo de guerra. O que importava era o impacto estratégico. Kenney provou que seus conceitos funcionavam. Bombardeio de ricochete era viável. Bombardeiros modificados eram efetivos. Ataques de baixa altitude poderiam ter sucesso apesar de defesas pesadas. Paul Gunn, assistindo da Austrália conforme relatórios chegavam, deve ter sentido satisfação sombria. Suas modificações destruíram o comboio japonês. Suas aeronaves mataram milhares de tropas inimigas, mas sua família ainda estava em Santo Tomás. E a guerra estava longe do fim. O sucesso da Batalha do Mar de Bismarck levou à expansão imediata do programa de modificação. Kenney ordenou todos os B-25s disponíveis no teatro convertidos para a configuração metralhadora. Gunn trabalhou ainda mais, treinando tripulações adicionais, refinando técnicas, aumentando produção. A North American Aviation, fabricante, tomou nota. Representantes da empresa visitaram as oficinas de Gunn, examinaram as modificações, solicitaram especificações detalhadas. A empresa queria incorporar inovações de Gunn na produção da fábrica. Gunn foi promovido a major e enviado de volta aos Estados Unidos para trabalhar com a North American Aviation em suas fábricas em Inglewood e Kansas City. Passou vários meses em 1943 e início de 1944 trabalhando com engenheiros para projetar versões metralhadora do B-25 produzidas em fábrica. O resultado foi o B-25G, que montava canhão de 75 mm no nariz, junto com 4 metralhadoras calibre 50 mm. 405 B-25Gs foram construídos. O canhão de 75 mm disparava projétil de 6 kg e 660 gramas, que podia penetrar blindagem de navio ou destruir bunkers. Mas o canhão era difícil de carregar, requeria um membro da tripulação no nariz e tinha taxa de fogo lenta. Gunn pessoalmente testou o B-25G em combate, liderando ataque com o 3º grupo de ataque contra destroyer japonês. Atingiu o sistema de controle de fogo com o canhão de 75 mm, desabilitando a capacidade do destroyer de coordenar suas armas. O navio foi então afundado por bombas convencionais. Os B-25s modificados devastaram alvos japoneses através do Pacífico durante 1943 e 1944. Em agosto de 1943, B-25s metralhadores atacaram aeródromos japoneses em Wewak, Nova Guiné.
Os ataques destruíram 174 aeronaves no solo, quebrando a espinha do poder aéreo japonês na região. Em novembro de 1943, B-25 metralhadores atacaram o porto de Rabaul em um dos ataques mais espetaculares da guerra. Major Raymond Jock Hennebrey liderou 38 B-25 contra a navegação no porto pesadamente defendido. O ataque ocorreu à altura do mastro com P-38s, fornecendo cobertura superior e bombas de fósforo criando cortinas de fumaça. De 38 embarcações no porto, 30 receberam acertos diretos. Um cruzador pesado, 3 destroyers e numerosos transportes e navios de apoio foram afundados ou danificados. O ataque paralisou Rabaul como base avançada e demonstrou que mesmo as posições japonesas mais fortes eram vulneráveis a B-25s modificados. Na campanha das Filipinas de 1944, B-25 metralhadores forneceram apoio aéreo próximo para forças terrestres, destruíram linhas de suprimento japonesas, atacaram navegação por todo o arquipélago. A aeronave tornou-se conhecida como o morcego saído do inferno, porque ataques vinham tão rápido e baixo que defensores não tinham tempo para reagir. Os B-25s modificados de Gunn não eram as únicas armas vencendo a Guerra do Pacífico, mas estavam entre as mais efetivas. Destruíram centenas de navios, milhares de aeronaves no solo, mataram dezenas de milhares de tropas inimigas, possibilitaram estratégia de salto de ilha de MacArthur, isolando guarnições japonesas de reabastecimento. A guerra pessoal de Gunn continuou durante todo este período. Sua família permaneceu aprisionada em Santo Tomás. Cartas ocasionalmente alcançavam-no através da Cruz Vermelha, mas a comunicação era esporádica e censurada. Ele sabia que as condições no campo estavam se deteriorando. Guardas japoneses tornavam-se mais severos conforme a guerra voltava-se contra eles. Comida tornava-se escassa. Doença se espalhava. Gunn não podia fazer nada exceto lutar mais, esperando que cada missão trouxesse o fim da guerra mais perto. Final de 1944. Forças americanas invadem Leyte nas Filipinas. Gunn está lá, ainda voando missões de combate aos 45 anos, ainda procurando formas de destruir o inimigo mais eficientemente. Em noite de final de 1944, bombardeiros japoneses atacam o aeródromo de Tacloban, em Leyte. Gunn está no solo quando bombas de fósforo branco explodem próximas. Fragmentos rasgam seu ombro, causando dano maciço. O ferimento é severo, tornando seu braço direito inútil e causando dor excruciante. É evacuado para a Austrália para tratamento e passará meses em recuperação. O ferimento encerra o voo de combate de Gunn. Mas sua guerra está quase terminada de qualquer forma. 3 de fevereiro de 1945. Elementos da 1ª Divisão de Cavalaria, formando coluna voadora, libertam campo de internamento de Santo Tomás em Manila. A cavalaria chega justo quando guardas japoneses estão se preparando-se para executar a liderança do campo. No caos dos combates de rua de Manila, soldados americanos libertam mais de 4.000 internos. Entre eles estão Polly e seus 4 filhos. Sobreviveram 3 anos e 14 dias de internamento. A família estava emaciada, traumatizada, mas viva. General MacArthur pessoalmente visita o campo logo após a libertação e encontra a família Gunn. Ele providencia que sejam voados para a Austrália para se reunir com Pep Gunn. A reunião ocorre semanas após a libertação. O homem que deixou Manila na véspera de Natal de 1941 finalmente segura sua família novamente. Polly manteve as crianças juntas através de circunstâncias impossíveis. Os meninos, agora jovens homens, sobreviveram à separação de alojamentos masculino e feminino. As meninas suportaram anos de privação. Estão juntos novamente, mas são pessoas diferentes do que haviam sido. A guerra mudou todos eles. Gunn permaneceu na Força Aérea do Exército após recuperar-se de seus ferimentos. Foi promovido a tenente-coronel e continuou trabalhando em modificações de aeronaves e desenvolvimento tático, embora não mais voando em combate.
Aposentou-se do serviço militar em 30 de junho de 1948 como coronel completo, aposentado medicamente devido a seus ferimentos. Suas condecorações incluíam Cruz de Voo Distinto, com um agrupamento de folha de carvalho, indicando segunda condecoração, Estrela de Prata, Legião de Mérito, Medalha Aérea, 9 Corações Púrpura, e numerosas citações de unidade e fitas de campanha. 9 Corações Púrpura representavam 9 ocasiões separadas nas quais foi ferido em combate. Gunn retornou às Filipinas e restabeleceu Philippine Airlines. O país estava reconstruindo após anos de ocupação e destruição da libertação. Gunn ajudou a restaurar o transporte aéreo, reconectando ilhas que haviam sido isoladas. Ainda estava voando, ainda assumindo riscos, ainda empurrando limites. 11 de outubro de 1957, 7 dias antes de seu 58º aniversário, Gunn estava pilotando voo fretado quando sua aeronave encontrou uma tempestade severa. O avião caiu. Paul Irving "Pappy" Gunn morreu fazendo o que havia feito por quase 40 anos, voando. Foi enterrado no Cemitério Nacional Barrancas, na Estação Aérea Naval Pensacola, Flórida, onde uma vez fora instrutor. Seu legado vive em múltiplas formas. As modificações metralhadora B-25 que pioneirizou permaneceram padrão durante toda a guerra. Aproximadamente 9.890 Mitchells B-25 foram construídos e milhares foram configurados como metralhadores baseados nos projetos de Gunn. A técnica de bombardeio de ricochete que ajudou a aperfeiçoar destruiu centenas de navios japoneses e contribuiu significativamente para a vitória aliada no Pacífico. Gunn demonstrou que inovação pode vir de qualquer lugar, mesmo de modificações feitas por pai em luto, em hangar de manutenção. A burocracia militar oficial queria lutar a Segunda Guerra Mundial com armas existentes e táticas aprovadas. Gunn mostrou que circunstâncias desesperadas requerem inovações desesperadas. A Batalha do Mar de Bismarck tornou-se um estudo de caso em militares mundialmente. A combinação de inteligência, coordenação, novas armas e novas táticas alcançou vitória completa a custo mínimo. Demonstrou o que poder aéreo poderia realizar contra forças navais quando apropriadamente empregado. 8 transportes destruídos, 4 destroyers afundados, mais de 5.000 baixas. Tudo pela perda de 4 aeronaves aliadas. A matemática era simples e brutal. Não se pode sobreviver em ambiente onde o inimigo controla o ar. Cada navio afundado no mar de Bismarck representava dezenas de missões que nunca seriam voadas, centenas de tropas que nunca lutariam, milhares de munições que nunca seriam disparadas. Destruir suprimentos antes de alcançarem campo de batalha era a forma mais eficiente de guerra. O B-25 modificado tornou-se um sistema de arma que tornou isto possível. Poderia alcançar centenas de quilômetros para encontrar navios, suprimir suas defesas com poder de fogo avassalador, destruí-los com ataques de bombardeio de ricochete e retornar à base para outra missão. Um B-25 metralhador poderia realizar o que anteriormente requeria ataques coordenados por múltiplos tipos de aeronaves. O Japão aprendeu a lição tarde demais. Após o desastre do Mar de Bismarck, comandantes japoneses sabiam que não poderiam mais mover grandes comboios à luz do dia dentro do alcance de bases aéreas aliadas. Mudaram para movimentos noturnos, usaram submarinos para suprimentos críticos e cada vez mais dependeram de tráfego de barcaças que poderiam esconder em águas costeiras durante o dia. Estas medidas reduziram, mas não eliminaram perdas. B-25 metralhadores caçavam barcaças com a mesma eficiência que caçavam navios. B-25 voadores noturnos equipados com radar encontravam comboios na escuridão. Não havia tempo seguro, método seguro, lugar seguro para a logística japonesa no Pacífico Sudoeste. O estrangulamento apertava mês após mês, até que guarnições japonesas estivessem efetivamente isoladas. Em Nova Guiné, nas Filipinas, através das ilhas do Pacífico, tropas japonesas lutaram com suprimentos minguantes e sem esperança de reforço.
Eram corajosas, tenazes e condenadas. Superioridade aérea, alcançada por armas como o B-25 modificado, tornou sua coragem irrelevante. Quando a guerra terminou em agosto de 1945, B-25s modificados ainda voavam missões de combate. Estavam entre as aeronaves que escoltaram a delegação de rendição japonesa do Japão para Manila, em meados de agosto. Foi adequado que as aeronaves que fizeram tanto para derrotar o Japão testemunhassem sua rendição. Em 1959, General George Kenney publicou A Saga de Pep Gunn, biografia do homem cujas inovações haviam mudado a guerra. Kenney, então aposentado, queria garantir que as contribuições de Gunn não fossem esquecidas. O livro detalhava modificações de Gunn, suas missões de combate e sua guerra pessoal para libertar sua família. Kenney escreveu que Gunn foi um dos indivíduos mais importantes na Guerra do Pacífico, homem cujas ações não autorizadas salvaram milhares de vidas aliadas e encurtaram a guerra. A história de como modificações não autorizadas de um engenheiro criaram um sistema de arma devastador permanece relevante. Gunn recusou-se a aceitar o aprisionamento de sua família como inevitável. Recusou-se a aceitar que armas existentes eram adequadas. Recusou-se a aceitar regulamentos que preveniam inovação. Essa recusa, combinada com habilidade técnica e apoio de Kenney, produziu modificações que mudaram a guerra. O B-25 metralhador destruiu centenas de navios japoneses, matou milhares de tropas inimigas e contribuiu significativamente para a vitória aliada no Pacífico. Inovação pode vir de fontes inesperadas e ter sucesso através de métodos não ortodoxos. O B-25 modificado não foi a arma que venceu a Segunda Guerra Mundial. Aquela vitória requereu contribuições de milhões de pessoas, usando milhares de armas durante 4 anos de conflito global. Mas o B-25 modificado alcançou efeitos desproporcionais aos seus números. A aeronave representava o que era possível quando necessidade encontrava oportunidade, quando motivação pessoal alinhava-se com requisitos militares, quando um homem decidia que falha era inaceitável. A arma nasceu em hangar de manutenção da desesperança. Voou em combate à altura do mastro, armas disparando, bombas saltando através da água para bater em cascos e explodir abaixo da linha d'água. Destruiu esperanças japonesas de reabastecer suas forças. Encurtou a guerra, salvou vidas aliadas e libertou uma família de 3 anos de aprisionamento, que era o objetivo o tempo todo.